queridos, começa mais um podcast bíblico. Já prepare a sua Bíblia Sagrada e abra em Mateus capítulo 6. Estamos continuando o Sermão da Montanha e será mais um capítulo de muito ensinamento. Olha só, são 34 versículos e aqui tem muita coisa boa, revelação do céu para a sua vida. E como você bem sabe, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. Então é bênção do início ao fim do programa. E, gente, olha só, Mateus capítulo 6, a gente vai ver sobre esmolas, oração, jejum, o tesouro no céu, o olhar puro, os dois senhores e a ansiosa solitude pela nossa vida. É muito assunto para pouco tempo, então vamos logo começar esse estudo e quero apresentar os meus amigos que estão comigo hoje. Aliás, o primeiro é mais do que um amigo, é o meu marido. Seja muito bem-vindo, pastor Wallace. Olá, dona Júlia, minha esposa, meu amor. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E mais uma ocasião, né? Que já estivemos aqui estudando a palavra e aprendendo da palavra do Senhor. E eu creio também que vai ser uma tarde especial na presença de Deus. Amém, eu creio. Vai continuar sendo assim que termina o programa também, aí na sua casa. Então, continua ligado no Espírito, porque Ele quer falar coisas com você, no seu individual. Pastor Caio também está conosco. Pastor, muito boa tarde. Boa tarde, dona Júlia. Boa tarde, pastor Wallace. A todos os amigos de casa. E eu creio que, assim como foi na outra programação, né? Essa pessoa de casa vai ser abençoada por toda a revelação, por todos os comentários aqui. Então, não fique de fora, porque você vai ser muito abençoado. Eu creio nisso. Inclusive, pastor, falar em bênção, pedir a bênção do Senhor aqui, fazendo aquela oração aqui no início, apresentando esse momento a Deus e convidando o Espírito Santo com total liberdade. Por favor. Amém. Em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos dar as revelações, o entendimento da Tua palavra. E que, meu Deus, essa pessoa que está em casa, meu Deus, que ela precisa, meu Pai, ser alcançada, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa. E que, meu Pai, todos venham ser fortalecidos pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. E amém. Amém. Muito obrigada, pastor Caio. E assim começamos, dando largada aqui. Os 3 primeiros assuntos têm algo muito em comum. Acho que se você fez a leitura como a gente sempre orienta aqui, você já percebeu. Quando fala sobre a caridade, a oração e o jejum, uma coisa que tem em comum tudo isso é que a orientação é para ser feita no secreto. Não com a motivação de querer louvores, elogios, de querer ser visto pelos homens, porque se você quer ser visto pelos homens, a sua recompensa vai ser essa. Vai ser o elogio terreno, mas se você quer a recompensa celestial, então aí tem que ser no secreto. Concorda, pastor Wallace? Com certeza, o ensinamento aqui de Jesus faz parte também dos ensinos do Monte das Bem-aventuranças de Cristo, e a gente percebe isso, Jesus já chamando a atenção logo de início, né? Eu posso ler aqui o versículo 1? Ele diz: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Isso, quando eu leio aqui, Júlia, eu logo lembro em Atos 3, daquele homem coxo que ia à porta do templo há mais de 40 anos, que era posto ali. E eu fico imaginando o que leva alguém há mais de 40 anos permanecer todos os dias, sabe, na porta do templo e pedindo esmolas. É porque era um lugar lucrativo, era um lugar onde se pedia e davam. E aí, buscando um pouco mais do contexto e pesquisando, entende-se que acontecia até uma certa disputa. Quem é que iria ajudar mais? Quem é que faria maior caridade? E quem se dava bem era o coxo, que ele ficava ali, disputam mesmo, e vocês estão me ajudando. E ali, aqueles judeus que iam ao templo fazer suas orações, os rituais deles, que eles acreditavam, eles faziam para que o outro visse. Quem era o mais caridoso, o mais caridoso. Olha, eu ajudei com tanto, hein? Olha, eu dei isso. E o outro vinha e queria suprir, fazer maior, superar, melhor dizendo, superar aquela oferta, aquela caridade.
E Jesus, ele via tudo isso, ele sonda o nosso coração, ele observava que não era pelo fato de fazer e ajudar, não era uma predisposição do coração em fazer o bem, mas era mais uma coisa para que o outro percebesse. E isso é um perigo muito grande, porque eu percebo que é uma linhazinha tênue e fininha e que se a gente não ter o cuidado, a gente comete também. A gente quer fazer o bem, ainda mais assim no mundo de hoje da internet. Um exemplo, a igreja faz obras ali sociais também, evangelismo, faz ali caridades, ajuda as pessoas. Há problema em isso ser filmado e postado? Acho que o que importa é a motivação também, né? Exatamente, não há problema e eu tenho que entender qual é o propósito do meu coração, se é abençoar vidas ou não, Sim. sabe? Porque se for do propósito do meu coração, a predisposição em fazer o bem, eu vou fazer independente, se está tendo câmera, se não tiver, se estiver sozinho, só eu e a pessoa ou Isso. não. E como eu falava da internet, hoje às vezes a gente vê, né? A pessoa quer fazer e já puxa logo um celular, uma câmera e mostrar que está fazendo. E às vezes está tendo a recompensa aqui dos homens, né? E não E vai ter recebe só isso o também. galardão dos céus, de Deus. Exatamente. E quando falamos da oração, tem esse mesmo princípio. A gente vê Jesus ensinando como não orar. Ele fala aqui o exemplo dos hipócritas, né? Eles fazem na aparência, eles vão fingir ali uma santidade, eles vão usar da religiosidade, eles vão usar de uma máscara. E também vai falar sobre os pagãos, que vão tratar a oração de uma forma muito repetitiva, vão tentar ganhar ali na insistência, mas repetindo, cansando, sabe? E nós vemos o modelo de oração que está aqui em Mateus 6, o Pai Nosso, que a gente pode ver aqui no versículo 9, exato. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam. Acho que é mais bonito ler na Ark, né? Que eu acho que fica melhor. Pode ler pra gente, pastor Caio? Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pode continuar? Sim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui a gente vê um modelo de oração. Você pode orar da forma como está aqui? Pode, não é errado, Jesus ensinou. Mas se você fizer disso uma repetição, algo vazio, você não para pensar em cada palavra que está sendo dita aqui, o significado, é um modelo. A gente pode ver que a oração está no plural, né? Pai nosso, que seja feita a tua vontade, que precisamos, olha só, perdoamos, tá tudo no nós, se você perceber. Então não é pai meu, né? A gente vê que muitas vezes a nossa oração é individual, é só focada em nós, mas aqui ensina nós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente vê a primeira parte de uma oração é reconhecendo a grandeza de Deus, a santidade, a majestade de Deus, pedindo para que venha o reino dele, que seja feita a vontade. Depois vai falar sobre o alimento e a parte de perdão. É algo muito forte. Se a gente fosse analisar cada versículo do Pai Nosso, cada estrutura está ali com um propósito. E se a gente for ver uma parte que chama muito atenção, até porque Jesus fala sobre isso novamente aqui no versículo 14 e 15, é sobre o perdão, olha só. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Tanto que aqui no Pai Nosso, versículo 12, perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então a gente vê que estão totalmente relacionados. Jesus está falando que na mesma medida em que a gente foi perdoado por Deus, a gente tem que perdoar o nosso próximo. Pastor Caio, não é só vertical o perdão, mas é horizontal também, não é? Exatamente. Eu entendo que quem recebeu o perdão de Deus, né? Quem recebeu, né, a palavra de Deus, o perdão, porque a Bíblia fala lá em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos, né, e afastados estão da glória de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, então nós recebemos esse perdão. E nós podemos só oferecer aquilo que nós recebemos.
né? Se nós recebemos o perdão, eu posso dar o perdão. Se eu não recebi o perdão, eu também não perdoo. A pessoa que ela não perdoa, ela não entendeu aquilo que Jesus fez por ela, né? Ela não entendeu e às vezes ela não reconhece, porque eu só posso dar aquilo que um dia eu recebi. É verdade. E você tá pedindo a Deus para ele tratar você e te perdoar na mesma medida que você perdoa o seu próximo. Então, eu até estava vendo um pregador falando, ele falou assim, que não perdoar é como você dizer para o outro que eu sou melhor do que você, mais santo do que você, eu agi mais correto do que você. E quando a gente age assim, você está agindo dentro do orgulho, né? E para você ser perdoado por Deus, o primeiro passo é você reconhecer os seus erros, a sua necessidade de perdão. Então, a partir do momento que eu falo, eu sou melhor do que você, né? Eu não vou te perdoar porque eu sou melhor. Então, que condição eu tenho de receber o perdão de Deus? No versículo 16 ao 18 vai falar sobre o jejum. E não é sobre a gente não falar que está em jejum. Novamente, é sobre a motivação do coração. Lembra que a gente falou no capítulo anterior que os delitos que estavam ali em Moisés, na lei de Moisés e nos profetas, foram melhor interpretadas quando foram... Aliás, né, o jeito correto de se interpretar foi quando foram levados para o coração, a intenção e a motivação do coração. Então, a gente tem que entender que as disciplinas espirituais não são para a vanglória, né? Para a nossa glória. Do 19 ao 21, a gente vai dar um salto aqui, vai falar sobre as riquezas nos céus. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o seu coração. Não é que Deus é contra a riqueza, não é que Deus não quer te abençoar. Ele é o maior interessado em te abençoar. Mas, pastor Wallace, aqui está falando sobre confiança. E, infelizmente, as riquezas, na linguagem de hoje, né, o dinheiro, é muito fácil, muito rápido para essa pessoa fazer do dinheiro o senhor da vida dela. Com certeza. A gente percebe isso, e Jesus sendo bem claro quando ele diz, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Podemos entender a confiança de vocês. Sabe, a gente percebe no cotidiano que uma pessoa, ela confia em Deus até estar tudo bem. Financeiramente, ela está prosperando, as coisas estão dando tudo certo, as contas tudo em dia. E você percebe que quando, de repente, um desemprego, uma porta que se fecha, um prejuízo financeiro, a pessoa, ela muda, ela perde a confiança em Deus. Então, a gente começa a perceber, e que vale até uma reflexão sobre a nossa vida, onde é que está a nossa riqueza? Será que realmente é Deus, a gente faz dele a nossa riqueza? Porque onde nós fizermos da nossa riqueza, ali vai estar o nosso coração. Então, a gente percebe que uma pessoa está bem até ser atacado na área do dinheiro, sabe? Na vida financeira. E ela já começa a mudar a confissão, mudar a confiança dela em Deus. Então, você percebe que, de fato, isso que Jesus ele vem abordando e ele vem tratando é nos ensinando a ser totalmente dependente dele e não colocar a confiança no dinheiro, não colocar o apego nisso, porque uma hora você pode ter e depois pode também não ter. É totalmente instável, Exatamente. Né? A gente pode perceber que o dinheiro ele traz essa sensação de segurança, de tranquilidade, né? Você deita a cabeça no travesseiro com uma conta para pagar, você não fica em paz. Por quê? Porque Mamon, de repente, está sendo o Senhor. Mas aquele que confia em Deus, ele não fica ansioso ou preocupado, porque sabe que o Pai que conhece as necessidades, está cuidando. A gente vai ver isso mais à frente. Eu até falava com meu esposo vindo para cá de algumas perguntas que eu vi e que chocam muitas vezes. E é realmente para a gente refletir, né? Para saber se o dinheiro realmente não está sendo o senhor das nossas vidas. Por exemplo, um curso que você vai fazer, uma faculdade, uma especialização. Será que você pergunta para Deus qual que é a direção? Ou olha para a conta bancária? Quando você vai ter filhos, será que você pergunta para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha? Ou é tudo medido pela sua conta bancária? Então, reflita sobre isso. O que está mandando, o que governa e domina a sua vida? É Deus ou os dígitos lá da sua conta bancária? O que manda em você? Aonde está a sua confiança?
No versículo 22 e 23 vai falar sobre nós termos os olhos puros, enxergarmos com pureza as situações da vida, as pessoas. Não vou me atentar tanto nisso, mas vou para um texto muito conhecido e necessário, que é desde o versículo 24 ao 34, que são aqui, quando nós vivemos em função das riquezas, a gente corre o risco de ficar muito ansioso, preocupado em pagar as contas, preocupado com as possíveis crises que podem acontecer, preocupado com a volatilidade das moedas estrangeiras, com a inflação, enfim, com muitas coisas. Mas aqui, porque nós falamos, né, Mamon, o deus do dinheiro, é instável, não tem segurança nisso, é crise, é altos e baixos, mas não, nós estamos na rocha. E aqui vai nos ensinar a confiar em Deus e na provisão de Deus. E o mais interessante, estava pensando aqui, é que aquela pessoa que está ansiosa, preocupada, ela quer explicações, ela quer argumentos. E Deus deixa aqui uma série de argumentos. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios, eu que os visto. Você, com toda a sua preocupação, você vai ficar mais alto, mais baixo? Não vai. Ele dá argumentos, ele dá explicações. Então a gente vê o cuidado do Pai para com os seus filhos. E aqui é um ponto interessante, né, pastor Caio? Filhos. Exatamente. A gente vê aqui que essas preocupações, os gentios, os ímpios agem assim, porque eles não têm um pai. Quem tem um pai está confiante, que ele está cuidando, que ele está à frente, não é verdade? Exatamente. A questão da confiança, como o pastor Wallace bem comentou, né? A pessoa, os gentios, no caso, né? As pessoas que não conhecem a palavra, ela fica preocupada. Como é que vai ser? Como é que vai ser aquilo? Como é que isso vai se resolver? Mas a pessoa que ela confia em Deus de fato e de verdade, né? Ela estabelece, depois até fala, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, Deus, ele coloca aqui, ele coloca uma ordem, né? Ele coloca aqui princípios. A pessoa que coloca o reino de Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são consequências na vida dela. Mas a pessoa que não estabelece o primeiro lugar, ela inverte todas as ordens. Então a vida dela vira uma confusão. Um caos, confusão, né? De preocupações, né? A pessoa não dorme direito, tem que tomar remédio, fica de um lado para o outro. E isso acaba causando na vida da pessoa uma série de doenças, uma série de enfermidades que a pessoa não sabe como resolver. Por quê? Porque não está bem alinhado a vida dela. A Bíblia fala, né? Primeiro é o reino de Deus, segundo é isso, terceiro é isso. E quando a pessoa inverte as ordens... Inverteu a vida dela todinha. Inverteu a vida dela, vai de ponta cabeça, né? E pensa na provisão de Deus. Se seu pai, né, Deus, é o dono do ouro, o dono da prata, se ele cuida da criação dele, dever de casa para você ler esse trecho aqui, se ele cuida dos pássaros, dos lírios, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, não vai cuidar de você que é filho, que é criado à imagem e semelhança dele, como o pastor falou. É natural que as demais coisas aconteçam quando nós priorizamos o reino de Deus. Então a gente tem que parar de olhar só para o eu, né? Mas preocupar com os interesses do reino de Deus. Eu vi uma frase uma vez que dizia: enquanto você levar as malas do reino de Deus, Deus se encarrega de levar as suas malas. Exatamente. Porque mostra que ele cuida de tudo, que basta cada dia o seu mal. A gente fica ansioso, preocupado com o hoje, com o amanhã, com o futuro, e acaba perdendo as bênçãos que Deus tem. Eu lembro quando você pregou sobre o maná. Lembra dessa mensagem? Eu até anotei aqui, né? Basta cada dia o seu mal. Quando você fica preocupado com o dia de amanhã, você acaba estragando tudo. O povo recebia o maná dia por dia, mas quem pensava no dia de amanhã, pegava mais maná, se preocupando, se apressando, confiando mais em si e não em Deus, o alimento estragava. Então, basta cada dia o seu mal, né? Chega de ansiedade. Justamente. E é difícil de lidar com isso. A gente vê esse sentimento atacando muitas pessoas no dia de hoje, a ansiedade. É o excesso de preocupação com o futuro, com o amanhã. Eu lembro dessa pregação e eu falava, quando você pega o maná que era para o dia, para aquele dia você pega além, para aquele que sobre, estragava.
E a nossa ansiedade, a nossa preocupação estraga a nossa vida. A gente vive estressado, preocupado. Na verdade, não vive. Deixa de viver. Eu, como pastor, né, o pastor Caio ali, que está sempre na sede também, na nossa sede atendendo, ele deve receber como eu recebo pessoas com problemas financeiros. E, é claro, qualquer um, sabe, pode estar suscetível a passar por lutas, problemas financeiros, mas a forma em que a pessoa ela chega na igreja, sabe, desesperada, pedindo um atendimento, uma orientação, em casos até de pensar em suicídio, em fazer loucura da vida depois de perder algo. Então, é uma coisa que a gente precisa entender e acreditar. Assim como diz aqui no versículo de número 32. Eu vou ler o 31 que complementa. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar as roupas. Versículo 32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Aí agora, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. O Pai de vocês que está nos céus. Então, o Senhor ele está nos garantindo, trazendo um alento, uma segurança. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai. E ele faz a pergunta, né? Se vós, sendo maus pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial. Então, eu tenho que acreditar que Deus é um bom Pai, mesmo não sendo talvez um bom filho, mas ele sempre vai ser um bom Pai e ele vai cuidar de tudo isso. E a Bíblia diz que ele supre todas as nossas necessidades. Então, se você está passando por alguma luta financeira, um problema, uma crise financeira, uma falência que você talvez está enfrentando na sua empresa, creia que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso que pode prosperar e te abençoar e que vai cuidar de tudo. Exatamente. Para a gente poder finalizar esse estudo, vamos entender aqui o que o missionário R.R. Soares separou para completar todo esse ensinamento. E ele diz assim: o mestre exortou-nos a sermos honestos em oração e não fingidos como os fariseus hipócritas que gostavam de receber a aprovação do público com sua prática religiosa. Seja na oração, na ajuda ao pobre ou no jejum, o diferencial na atitude do verdadeiro cristão está na motivação com que serve a Deus, pois tudo deve ser feito sem ostentações, sem o desejo de receber louvores. Quando ajudamos um necessitado com uma grande ação ou uma pequena esmola, não devemos chamar a atenção. O que conta é fazermos a caridade com sinceridade, como se fosse para o Senhor, pois Ele move o coração e vê o que fazemos. Quem não fizer alarde será publicamente recompensado. Aquele, porém, que busca a aprovação dos homens, abre mão da recompensa divina. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Que excelente programa nós tivemos. Muito obrigada a você aí de casa, que Deus te abençoe. E obrigada também ao pastor Caio, que mais uma vez esteve aqui conosco. Uma bênção, pastor. Graças a Deus, obrigado também, dona Júlia, agradeço a oportunidade, pastor Wallace aqui. Eu creio que Deus abençoa a sua vida, porque também abençoa a nossa. Nós fomos muito bem alimentados aqui pela palavra de Deus e você aí em casa também, eu creio que Deus falou ao teu coração. E aquilo que não foi falado aqui, que o Espírito Santo continue falando com você aí na sua casa. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. E meu marido, pastor Wallace, volte mais vezes aqui, foi uma honra te receber. Obrigado, agradeço pelo carinho, pelas palavras e pelo tempo de qualidade aqui na presença de Deus, estudando um pouquinho da palavra do Senhor. Que você aí de casa guarde esses ensinamentos, que com certeza, se você colocar em prática, Deus vai te honrar. Deus abençoe a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo também da palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Você de casa, aqui o meu abraço para cada um de vocês. Estude Mateus capítulo 7. Aliás, amanhã a gente vai ter aqui um resumo de tudo que aprendemos nessa semana. Então vem aqui para você ser alimentado. E na segunda-feira a gente volta com Mateus capítulo 7, tá? Meu abraço a cada um de vocês. Fica com Deus e até mais. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então,
não perca tempo, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, interaja conosco através dos comentários, nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente e também nos ajude compartilhando, tem a função ali de enviar e você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família, fica à vontade, seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe!